Fala galera, e aí, beleza? Vamos seguir aqui com os nossos estudos. Galera, sobre o que nós vamos conversar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o recurso de apelação, o recurso mais importante de todos. Recurso de apelação, com certeza, é o recurso que nós mais vamos usar no decorrer da nossa carreira. É um recurso que quase todo processo tem. Então é importante que a gente saiba as suas hipóteses de cabimento, é importante que a gente saiba os detalhes sobre ele, é importante que a gente tenha noção sobre como manusear, sobre como apresentar, como interpor um recurso de apelação, beleza? Primeira coisa que a gente vai ver são as hipóteses de cabimento do recurso de apelação. Primeira hipótese de cabimento, e a mais comum, a que mais se apresenta na prática, é das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Então, se no decorrer do processo, ou melhor, ao final do processo, o magistrado proferir uma sentença, seja ela absolutória, seja ela condenatória, o recurso que cabe dessa sentença é o recurso de apelação. E o fundamento legal é o artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Olha só, atenção, sempre que vocês interpuserem um recurso, na OAB ou na vida real, vocês devem mencionar o fundamento legal. É imprescindível que vocês digam para o juiz, para o tribunal, qual é o artigo da legislação que autoriza vocês a interpor aquele recurso. Vocês têm que dizer: venha a presença de Vossa Excelência a interpor recurso de apelação com fundamento, com fulcro no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Isso, na prova da OAB, sempre é valorado, tá? Sempre é avaliado. E na vida real serve para vocês evitarem um não conhecimento do recurso. Vocês estão explicando onde na legislação que está a autorização conferida a vocês para interpor aquele recurso. Beleza? Então, primeira hipótese de cabimento, sentença definitiva de condenação ou sentença definitiva de absolvição proferida por juiz singular. Galera, leia-se aqui sentença definitiva como uma sentença que põe fim ao processo, né? Uma sentença que julga, resolve o processo, mas não uma sentença com trânsito em julgado. Porque se houver trânsito em julgado da sentença, evidentemente não cabe mais recurso. Pode, eventualmente, essa sentença transitada em julgado ser impugnada por uma revisão criminal ou até mesmo por um habeas corpus, mas apelação não. Então, a compreensão da expressão aqui, sentença definitiva, é uma sentença que encerra o processo. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Olha só, nós já conversamos sobre isso, o princípio da unirrecorribilidade, mas é importante a gente reiterar. Mesmo que na sentença haja um ponto que seja impugnável por meio de recurso em sentido estrito, todo o objeto da impugnação deve ser feito por meio de apelação. Como assim? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Até botei aqui, Vamos ler esse exemplo, se for preciso a gente explica e pensa em outros, tá? Mas, por exemplo, da sentença que condenou o sujeito e indeferiu o pedido de prescrição formulado pela defesa, deve ser interposto somente o recurso de apelação, mesmo que o artigo 581, inciso 9, é o artigo que regulamenta o recurso em sentido estrito, preveja o cabimento de recurso em sentido estrito para a decisão que indeferir pedido de reconhecimento de prescrição. Então, olha só, vamos lá, tá? Chegou no final do processo, você fez lá o pedido nos seus memoriais para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e para que o réu fosse absolvido. O juiz desconsidera, indefere, nega os seus pedidos. Ele indefere o reconhecimento da prescrição e condena o réu. Se a gente ler o artigo 581, que é o artigo que fala sobre as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, especificamente no inciso 9, vai dizer: caberá recurso no sentido estrito da decisão que indeferir o pedido de prescrição. Só que, nesse nosso caso específico, o indeferimento da prescrição foi feito em uma sentença proferida por juiz singular. Uma sentença definitiva. Então, eu tenho ali, se eu fizer um exame estritamente formal, estritamente burocrático,
estritamente positivo, objetivo, eu tenho a hipótese de cabimento do 593, inciso 1º, porque é uma sentença condenatória proferida por juiz singular, e tenho também do 581, inciso 9º, porque houve o indeferimento do pedido de prescrição. Só que nesse caso, então, eu devo interpor o RSE desse ponto que indeferiu a prescrição e a apelação da condenação? Não. Eu devo interpor só o recurso de apelação e eu alego essa questão da prescrição no próprio recurso de apelação. Então, eu faço uma preliminar, antes de falar sobre o mérito, da existência da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Eu falo na minha apelação todos os pontos, inclusive aqueles que, se isoladamente fossem impugnados, seriam feitos por meio de recurso em sentido estrito. Tá, então quando que eu vou usar o recurso em sentido estrito nesse caso? Por exemplo, se a gente está na audiência, o juiz marcou a audiência, antes de começar a audiência, eu olho e vejo que está prescrito, na minha percepção está prescrito o processo. E aí eu peço, doutor, gostaria de fazer um requerimento. Doutora, gostaria de fazer um requerimento. A juíza me dá a palavra e eu peço. Gostaria que fosse reconhecida a extinção da prescrição, extinção da pretensão punitiva pela prescrição, porque já houve a decorrência de lapso temporal suficiente para que se extingua a punibilidade. Fiz o pedido na audiência. A juíza me olha e indefere. Doutor, estou indeferindo seu pedido. Ela deu uma decisão que não é uma sentença e agora sim, essa decisão pode ser impugnada por meio de recurso em sentido estrito. Por quê? Porque o artigo 581, inciso 9º, diz que caberá recurso no sentido estrito da decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição. Se não for uma sentença, aí sim eu posso atacar ela com base no recurso em sentido estrito. Beleza? Onde que está isso, galera? Está no artigo 593, parágrafo 4º do CPP, que diz o seguinte, ó. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Mesmo que eu queira recorrer somente daquele ponto específico, eu devo utilizar o recurso de apelação. Tá? Princípio da unirrecorribilidade, exceção ao princípio da unirrecorribilidade, caso de recurso especial, recurso extraordinário. Nesses casos, do mesmo acórdão, eu devo interpor tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário. Mas essa é a exceção. Beleza? Vamos adiante, galera. Segunda hipótese de cabimento do recurso de apelação, artigo 593, inciso 2º. Cabe recurso de apelação das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos em que não caiba recurso em sentido estrito. Artigo 593, inciso 2º do Código de Processo Penal. Galera, essa é uma hipótese de apelação residual. Para a gente chegar à conclusão sobre o cabimento do recurso de apelação com base nesse fundamento, nós precisamos fazer o seguinte exercício. A gente precisa, primeiro, identificar se a decisão proferida é uma decisão definitiva ou com força de definitiva. Primeiro passo que eu devo dar. E, segundo, claro, tem que ser proferida por um juiz, né? Então, uma decisão definitiva ou com força de definitiva proferida por um juiz. Mas, fundamental, eu tenho que verificar se essa decisão definitiva ou com força de definitiva não é impugnável por meio do recurso em sentido estrito. Então, eu tenho que ir lá para o artigo 581, a gente vai ver em seguida. O artigo 581 é o artigo que regulamenta as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito e ver se essa forma, se essa decisão não é uma decisão que deve ser impugnada com base no recurso em sentido estrito. Então, eu identifico, primeiro, é uma decisão definitiva ou com força definitiva. Segundo, eu jogo essa decisão lá para o rol do artigo 581. Essa decisão não está no rol do artigo 581. Então, aí sim, eu tenho a possibilidade de interposição do recurso de apelação de forma subsidiária. Por quê? Se estivesse prevista a minha decisão lá no artigo 581, eu deveria utilizar o recurso em sentido estrito. Beleza? Então, para a gente gravar, nessa hipótese, o recurso de apelação é subsidiário, ou seja, ele é cabível quando a decisão impugnada não estiver prevista
como sendo recorrível por recurso em sentido estrito. Se estiver lá no rol do 581, o recurso que deve ser utilizado é o recurso em sentido estrito. Tá, mas quais são os exemplos? Quais são decisões que podem ser impugnadas por apelação com base impugnadas por apelação com base no 593, inciso 2º? Essas aqui, por exemplo, ó, decisão que decreta a perempção, decisão de impronúncia, decisão que decreta sequestro de bens ou indefere pedido de restituição de coisas apreendidas. O que é a perempção mesmo? Perempção é quando o juiz extingue a punibilidade nos casos de ação penal privada por ela não ter sido, por a ação penal não ter sido impulsionada pelo querelante. Pronúncia é quando o juiz ele não verifica indícios suficientes de autoria ou de materialidade para submeter o réu a julgamento pelo tribunal do júri. E a decisão que decreta sequestro de bens ou indefere pedido de restituição de coisas apreendidas está relacionada a medidas patrimoniais, medidas cautelares patrimoniais. A pronúncia a gente vai ver também que tem um outro fundamento, tá? Que é o artigo 416, mas a gente vê mais para frente, a gente vê em seguida. Mas só para dar um exemplo aqui de uma decisão definitiva com força de definitivo. Adiante, galera. Depois nós temos o recurso de apelação das decisões do tribunal do júri. O recurso de apelação, quando for interposto de uma decisão do tribunal do júri, ele se torna um recurso de fundamentação limitada, de fundamentação vinculada. O recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 1º, de sentença condenatória ou sentença absolutória, é um recurso de fundamentação livre. Por quê? Eu posso argumentar tudo que eu quiser. Eu posso fundamentar meu recurso com base em todas as espécies de fundamentações existentes. Eu posso alegar uma nulidade, eu posso dizer que não tem provas, eu posso dizer que a pena foi mal aplicada, eu posso dizer que houve uma nulidade absoluta, eu posso dizer várias coisas. Agora, nas decisões do tribunal do júri, cabe recurso de apelação, mas somente nessas hipóteses previstas no artigo 593, inciso 3º, alíneas A, B, C e D. Então, eu somente vou poder alegar a existência de alguma dessas circunstâncias. A minha fundamentação no recurso de apelação vai ser vinculada ao que diz as alíneas A, B, C e D do artigo 593, inciso 3º. Então, quais são as hipóteses que eu posso recorrer com base no recurso de apelação das decisões do tribunal do júri? Primeira hipótese, quando ocorrer uma nulidade posterior à pronúncia. Se houver uma nulidade depois do momento da pronúncia, o recurso que eu posso utilizar para arguir ela é o recurso de apelação. Tá, mas o que é pronúncia? Olha só, vamos lá. Um caso de crime doloso contra a vida, julgado pelo tribunal do júri. O Ministério Público oferece aqui uma denúncia, tá? Dessa denúncia é feita a primeira fase, o juízo da acusação, Judicium Accusationis, onde se verifica a viabilidade acusatória, a viabilidade da acusação. Então, aqui se realiza uma instrução probatória, chega ao final, o juiz verifica se aquela acusação é viável. É possível que o réu de fato tenha sido o autor do crime? Se ele considera que sim, ele pronuncia o réu, dando início à segunda fase do procedimento do tribunal do júri, que é o juízo da causa. Então, a pronúncia aqui enseja a inauguração da segunda fase do tribunal do júri, que é o juízo da causa, que se encerra lá depois com o julgamento por parte dos jurados, tá? Então, a possibilidade de eu interpor recurso de apelação com base na linha A do artigo 593, inciso 3º, é quando ocorrer alguma nulidade aqui, ó, depois da pronúncia. As nulidades ocorridas antes da pronúncia não podem ser impugnadas pelo recurso de apelação. Podem, eventualmente, ser arguídas lá no recurso em sentido estrito, que cabe da pronúncia, mas isso a gente vai ver mais para frente. O que a gente precisa gravar é que essa possibilidade de cabimento, essa hipótese de cabimento da apelação deve ser somente para esse momento processual aqui, ó, depois da pronúncia. Tá, que exemplo de nulidade posterior à pronúncia pode ocorrer? Por exemplo, se o réu é mantido algemado em plenário sem fundamentação suficiente, se os jurados se comunicam entre si,
se o juiz faz menção, perdão, se o promotor ou a defesa mesmo faz menção a uma das peças proibidas lá nos debates em plenário, o que são as peças proibidas? É a decisão da pronúncia ou qualquer documento que confirma a pronúncia, um acórdão, por exemplo, ou ainda, se as partes fazem menção ao silêncio do réu como argumento de autoridade, isso tudo é hipótese de nulidade posterior à pronúncia. Olha só, essa hipótese aqui dos documentos proibidos serem usados em plenário está positivado no artigo 478 do CPP, que diz o seguinte, ó: durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Inciso 2º, ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Ou ainda, a juntada de documento fora do prazo legal para utilização em plenário. Os documentos de uso em plenário têm que ser juntados 3 dias úteis antes do julgamento. Se o cara chega no dia do julgamento e junta documentos, há aí uma nulidade. Essa nulidade ela é posterior à pronúncia, né? Porque o cara já foi pronunciado. Esse prazo está no artigo 479. Ó. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documentos ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência a outra parte. Então, essas são algumas hipóteses de nulidade posterior à pronúncia. A linha B, quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Quando que se configura essa hipótese? Essa hipótese é bem difícil, tá, de acontecer, mas se configuraria quando, por exemplo, o juiz condena contra a decisão dos jurados, ou o contrário, ou o juiz absolve contra a decisão dos jurados. Então, os jurados votam lá para absolver o réu e o juiz diz, não vou absolver porra nenhuma, eu vou condenar esse cara, vagabundo, e o juiz condena. Óbvio, né, que isso pode ensejar a interposição de recurso, porque a sentença do juiz foi contra a decisão dos jurados. Os jurados queriam absolver o cara e o juiz foi lá e condenou. Está errado. Ou, quando a sentença do juiz for contrária à lei expressa, ele deixou de observar, sei lá, a possibilidade de suspensão da pena. Então, ele não observou um artigo, o artigo 77 especificamente. Óbvio que a gente pode mesclar a interposição, né, da linha B com a linha C, que a gente vai ver em seguida, mas quando ele deixar de observar ou quando ele contrariar uma disposição expressa da lei. É uma hipótese que pouco se utiliza, mas que existe, tá? A linha C, bem importante, quase sempre é utilizada tanto pela acusação quanto pela defesa, visa atentar uma modificação no âmbito da aplicação da pena e a hipótese de cabimento do recurso é quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Artigo 593, inciso 3º, a linha C. Então, se a pena foi fixada de forma injusta ou de forma errônea, é possível que as partes interponham recurso de apelação com base nesse fundamento, tanto a acusação quanto a defesa. Então, a defesa, o cara foi condenado a 20 anos. A defesa diz que o juiz aumentou muito a pena base, ele reconheceu um valor muito alto de aumento para uma agravante, ele deve, então, interpor recurso com base no artigo 593, inciso 3º, a linha C. A mesma coisa a acusação. O cara foi condenado a pena de 15 anos e o Ministério Público acha que tem que ser 20, 25. Ele pode, sim, interpor recurso de apelação para tentar ver essa pena aumentada. Pode dizer que as circunstâncias judiciais devem ser consideradas desfavoráveis, que a agravante deve aumentar mais do que o juiz aumentou. Enfim, vários fundamentos que podem ser utilizados tanto pela acusação quanto pela defesa. Por fim, a linha D, quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Isso é importante, tá, galera? Olha só. Quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Significa dizer o quê? Significa dizer que mesmo, o juiz, os jurados condenaram o réu, e você é advogado do réu, você interpõe um recurso com base no artigo 593, inciso 3º, a linha D, dizendo que os jurados decidiram de forma manifestamente contrária à prova dos autos. Mesmo que os desembargadores não concordem com a decisão dos jurados,
Eles podem pensar, bah, velho, esse caminho que os jurados tomaram é o caminho que eu não tomaria. Eu, desembargador, examinei essa prova e eu não concordo com a posição dos jurados. Não concordo que eles condenaram. Eu acho que eles deveriam absolver. Nesse caso, pode o desembargador dar provimento ao recurso? Não pode. Ele só pode dar provimento ao recurso não quando ele se convence em sentido distinto dos jurados, mas sim quando não tem nenhum elemento probatório sustentando a decisão dos jurados. Quando a decisão dos jurados ela é manifestamente contrária à prova dos autos. Então, se o desembargador examina a prova do processo e pensa, olha, tem a versão A e a versão B, eu me filio à versão B, porque a versão A para mim é inverossímil. Tem 10 testemunhas dizendo uma coisa e uma testemunha dizendo outra. Eu não acredito nessa testemunha. Eu acredito nas 10, eu, desembargador. Mas, se os jurados acreditam naquela uma testemunha, a decisão deles não é, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos, porque tem uma testemunha sustentando e legitimando aquela versão. Beleza, galera? Então isso é importante, tá? O que possibilita a desconstituição da decisão dos jurados nesse caso é se a decisão não estiver amparada em nada, em nenhum elemento de prova. A decisão tem que ser, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos. Não significa que seja diferente, a posição do juiz, do desembargador, seja diferente dos jurados. Se for esse caso, eles não estão autorizados a desfazer o veredito dos jurados. Por quê? Por conta do princípio da soberania dos vereditos, princípio constitucional. Mesmo que eu não concorde, a decisão do júri ela é soberana. Somente nessas hipóteses aqui restritas é que ela pode ser desfeita. Uma informação importante, a súmula 713 do STF diz o seguinte, ó, o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. O que significa dizer isso? Significa dizer que, olha só, o réu foi condenado, meu cliente. Eu interpus recurso somente com base aqui, ó, na linha C. Peraí que eu sublinhei tudo errado aqui. Calma, vamos de novo. Então, meu cliente foi condenado. Eu interpus recurso somente com base na linha C. Eu disse, senhor juiz, senhores desembargadores, a pena foi mal aplicada. Houve erro no tocante à aplicação da pena. Quero que vossas excelências sanem esse erro, sanem essa injustiça. Interpus meu recurso lá com base no artigo 593, inciso 3º, a linha C. Vocês sabem, né, que primeiro a gente interpõe o recurso, depois a gente apresenta as razões, em regra. Então, interpus o recurso, o tribunal me intima para apresentar as minhas razões. Quando eu estou escrevendo, fazendo as minhas razões do recurso de apelação, eu me dou conta de que houve também uma nulidade posterior à pronúncia. Eu não tinha visto. Eu, puta merda, houve, além do erro na aplicação da pena, houve uma nulidade. Eu posso, nesse caso, arguir a existência de nulidade posterior à pronúncia nas minhas razões? Olha, em regra, não, por conta da orientação do STF na súmula 713, porque o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Significa que o tribunal somente vai poder examinar aqueles pontos que eu impugnei na minha interposição. Isso é diferente se for uma apelação numa condenação normal, né? Num crime de furto, por exemplo, que é o artigo 593, inciso 1º. No artigo 593, inciso 1º, se o meu cliente foi condenado pelo crime de furto e eu interponho recurso só pedindo para que a pena seja diminuída, eu não alego a existência de nenhuma nulidade e eu nem peço a absolvição dele, eu peço só a diminuição da pena. O tribunal, quando examinar esse recurso, ele vai poder, de ofício, mesmo que eu não tenha falado nada, absolver o réu, se ele quiser, e reconhecer uma nulidade que não seja prejudicial ao réu. Então vejam, o efeito devolutivo no primeiro caso, o inciso 1º, ele é amplo. Desde que não ocasione reformar-se impégios, ou seja, desde que não prejudique a situação do réu, o tribunal pode se manifestar de forma ampla sobre as situações fáticas e de direito do caso concreto, diferentemente da situação do júri, onde o efeito devolutivo
fica vinculado aos fundamentos da interposição. Se eu somente falei sobre erro ou injustiça na aplicação da pena, é isso que o tribunal vai examinar. Ele não vai examinar se a decisão é ou não é contrária à prova dos autos, tá bem? Beleza? Galera, qualquer coisa de dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam no WhatsApp, lá no Instagram, me mandam um e-mail, qualquer coisa, tá? Vamos que vamos. Adiante. Tomando uma cervejinha. Tô brincando, né? Óbvio que não. É Guaraná, refrigerante. Depois vão falar, o professor tá bêbado, dando aula bêbado. Claro que não, né? Tão doido? Olha só, galera. Coisas importantes aqui, ó. Os parágrafos do artigo 593, eles estabelecem algumas regras bem importantes que a gente precisa observar, tá? Às vezes a redação é um pouco difícil, pode acabar nos confundindo. Então vamos ver com calma o que significa cada uma delas. Olha só. Primeiro, se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem, qual que é o tribunal ad quem mesmo? É o tribunal posterior ao tribunal que vai julgar o recurso, fará a devida retificação. Isso está no artigo 593, parágrafo 1º. Ó. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. O que eles estão nos dizendo aqui? Ó? Eles estão nos dizendo que se nós interpusermos o nosso recurso com base no artigo 593, inciso 3º, a linha B do CPP, é essa hipótese que eles mencionaram, o que o tribunal vai fazer? Olha só, o juiz condenou, sendo que os jurados tinham absolvido. Os jurados votaram, absolveram o réu e o juiz condenou. Eu interpus recurso, 593, 3B, e disse, tribunal, o juiz está loucão, fumou um palmito. Ele condenou quando os jurados absolveram. O que o tribunal vai fazer nesse caso? Por força do 593, parágrafo 1º do CPP, ele vai retificar a decisão, ele vai modificar a decisão, ele vai consertar a decisão. Então ele vai examinar aquela situação, vai ver, pá, o tribunal está olhando, examinando o processo e vai ver, pá, o juiz viajou, os jurados absolveram e o juiz condenou. Que viajado! A decisão do juiz presidente foi contrária à resposta dos jurados aos quesitos. Portanto, o tribunal ele vai modificar a decisão. Ele vai deixar que a decisão fique em conformidade com a manifestação dos jurados. Os jurados absolveram, o juiz condenou, agora o tribunal vai absolver ele mesmo para que a sentença fique em conformidade com a vontade dos jurados. Beleza? Primeiro ponto. Segundo, artigo 593, parágrafo 2º, a hora que nos diz a norma aqui, ó. Interposta apelação com fundamento no número C deste artigo, o tribunal ad quem se lhe der provimento, de novo, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, a mesma hipótese, tá? Se eu interpuser recurso de apelação, agora, com fundamento no artigo 593, inciso 3º, a linha C do CPP, ou seja, eu estou dizendo que houve erro e injustiça na aplicação da pena e o tribunal concorda comigo. O tribunal examina os meus fundamentos, as minhas razões, examina a sentença do juiz e conclui que de fato houve erro ou de fato houve injustiça na aplicação da pena. Ele mesmo, o tribunal mesmo, vai modificar a decisão do juiz. Então, a pena foi fixada em 15, o tribunal acha que o correto é 20, o tribunal vai mudar de 15 para 20. Ou foi fixado em 15 e o tribunal acha que o correto é 12, o tribunal vai mudar a decisão de 15 para 12. Ele vai retificar aquela pena que ele considerou injusta ou incorreta, tá? É importante a gente ter atenção a esse ponto, porque na linha D é diferente, tá? Então, a linha B e a linha C, o próprio tribunal modifica a decisão. Agora, ó, se a apelação fundar-se na alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, ele dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento pelo tribunal do júri, não se admitindo, contudo, segunda apelação pelo mesmo motivo. A gente tem aqui duas informações relevantes, tá, galera?
Vamos dar uma olhadinha no que diz esse 593, parágrafo 3º. Então, primeiro ponto. Agora, lembra que nas alíneas que a gente viu anteriormente, se o tribunal considerasse que a decisão do juiz estava errada, ele ia modificar. Por quê? O tribunal pode modificar a decisão do juiz. Só que agora o tribunal reconhece que a decisão, não do juiz, dos jurados está errada. E o tribunal não tem autorização para modificar a decisão dos jurados. Então o tribunal não pode. Se os jurados condenaram, o tribunal não pode absolver. Se os jurados absolveram, mesmo que o tribunal considere que a decisão deles é manifestamente contrária à prova dos autos, ele não pode condenar, porque ele estaria violando a soberania dos vereditos. O que ele pode fazer é mandar o réu a novo julgamento pelo tribunal do júri. Então, o primeiro ponto importante do parágrafo 3º é esse. Se a alegação, tanto da defesa quanto da acusação, for fundada na linha D, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. E o tribunal, de fato, acolhe esse fundamento, realmente os jurados viajaram. Não tem nenhum elemento de prova que possibilite a conclusão deles, no sentido absolutório, no sentido condenatório. Estou reconhecendo a rigidez dos argumentos do recurso de apelação. O que ele vai fazer nesse caso? Ele vai submeter o réu a novo julgamento. Então, anulo o primeiro julgamento e determino que o réu seja julgado novamente por outro conselho de sentença. Veja como é diferente. Agora ele não retifica a decisão. Ele não simplesmente diz: os jurados erraram ao condenar, estou absolvendo. Ou os jurados erraram em absolver, estou condenando. Eles mandam que seja realizado um novo julgamento. Primeira informação relevante. Segunda informação relevante. Tudo bem, vamos imaginar agora o seguinte exemplo. Os jurados condenaram o réu, o tribunal entendeu que não havia nenhuma prova para que o réu fosse condenado, submeteram o réu a novo julgamento pelo tribunal do júri por outro conselho de sentença. Esse outro conselho de sentença condenou o réu novamente. Pode agora a defesa interpor novo recurso com base no mesmo fundamento, dizendo que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos? Não, não pode. Não se admite segunda apelação pelo mesmo motivo. Então, mesmo que o tribunal entenda que a decisão é contra a evidência dos autos de forma manifesta e submeta novo julgamento, caso o novo julgamento reitere o posicionamento dos jurados, não há nada que se possa fazer, pelo menos sob esse fundamento. Olha aqui, vamos ler a literalidade do artigo 593, parágrafo 3º. Se a apelação se fundar no número 3d deste artigo e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, nova, segunda, melhor dizendo, apelação. Tá? Então, aí ele vai ter que se conformar com essa condenação. Ou o Ministério Público se conformar com a absolvição, se for o caso, tá? Não pode recorrer, com base no artigo 593, terceiro, a linha D, eternamente. Só se admite uma apelação nesse sentido, tá? Vamos adiante. Quarta hipótese de cabimento do recurso de apelação, da sentença de impronúncia, lembra que a gente já tinha visto, mas agora fundamento específico, ou de absolvição sumária no âmbito do tribunal do júri. Isso está no artigo 416 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá o recurso de apelação. O que é impronúncia e o que é absolvição sumária? Só para a gente recapitular. Então, aqui, ó, denúncia por um crime doloso contra a vida. O cara é submetido a julgamento aqui. Primeira fase do tribunal do júri é o que a gente chama de juízo da acusação. Lá no meio, puta merda, ficou muito ruim. Vamos de novo. Lá no meio, o juiz, então aqui, ó, recebida a denúncia, resposta à acusação, ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, interrogatório do réu, eventuais diligências, o processo vai concluído para o juiz realizar o exame acerca da viabilidade da acusação. Então, ele pode dar uma decisão que a gente já viu, que é a decisão de pronúncia. Aqui ele pode, portanto, pronunciar o réu. O que é pronunciar? É
submeter ele a julgamento pelo tribunal do júri. Ele pode desclassificar a infração. O que é desclassificar? É quando ele considera que não tem indícios suficientes de dolo. Então, por exemplo, crime de homicídio por dolo eventual no trânsito. Se o juiz entende que não tem elementos suficientes por dolo eventual, ele desclassifica para outra infração. Ou, se eu dei um tiro na mão do cara, minha arma estava carregada, dei um tiro na mão do cara e não continuei atirando. O Ministério Público disse que eu tentei matar o cara. O juiz se convence de que não, de que eu só queria machucar o cara. Caso o Felipe quisesse de fato matar, ele teria dado outros disparos. Ele só deu um e ainda deu na mão. Isso não é tentativa de homicídio. Isso é lesão corporal. Ele vai desclassificar. Ou ele pode ainda impronunciar ou absolver parece ter 2 anos, né? Tentando escrever isso aqui. Absolver sumariamente. Então, são essas 4 hipóteses de recurso que existe nessa fase aqui do Tribunal do Júri, tá, galera? Pronúncia, desclassificação, impronúncia e absolvição sumária. A gente vai ver o que é cada uma delas e a gente vai estudar o recurso cabível. Mas para a gente gravar já, tá? Olha só. Das decisões, a gente viu aqui o artigo 416, ó. Impronúncia e absolvição sumária caberá apelação. Então, a gente grava que da decisão de impronúncia e da decisão de absolvição sumária cabe o recurso de apelação. Por outro lado, da decisão de pronúncia e da decisão de desclassificação, cabe o recurso em sentido estrito, que a gente vai ver mais para frente, tal do rese. Então, olha só, para a gente não esquecer, tá? Se a decisão aqui, ó, isso vale só para essa fase aqui do Tribunal do Júri, tá? Não gravem como regra, mas lembrem que no encerramento do juízo do Iudicium Accusationis, lá no Tribunal do Júri, pode o juiz pronunciar, desclassificar, impronunciar ou absolver sumariamente. Da decisão de pronúncia ou de desclassificação, cabe recurso em sentido estrito. Então, se a decisão começar com consoante P ou D, pronúncia ou desclassificação, o recurso também começa com consoante, recurso em sentido estrito. Por outro lado, se a decisão começar com vogal, impronúncia ou absolvição sumária, o recurso também começa com vogal, ou seja, apelação. Tá, mas afinal, o que é a impronúncia e o que é a absolvição sumária? Então, a impronúncia vai acontecer quando o juiz não se convencer de que há indícios suficientes da infração penal para submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Olha só. Aqui, ó. Artigo 414 do CPP. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Então, o juiz não se convenceu de que o fato existia ou não se convenceu de que o réu pode ter cometido aquele fato. Ele, ó, velho, acho que tá muito fraca essa prova. Estou impronunciando. Claro, podem surgir novas provas e gerar uma nova ação penal, no caso de impronúncia, porque ele não se manifestou com certeza, ele apenas não se convenceu. E o que é a absolvição sumária? A absolvição sumária está no artigo 415, que diz o seguinte, ó, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando, provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Então, vejam que essa hipótese é diferente, essa hipótese é mais forte. Ó, o juiz vai absolver sumariamente quando estiver provada a inexistência do fato, ou quando estiver provado que ele não é autor do fato. Então, não é que ele não se convenceu, pelo contrário, ele se convenceu com certeza de que o cara não fez, ou de que o fato não existiu.
Portanto, a absolvição sumária ela é muito mais forte, tá? Ela exige muito mais certeza do juiz para proferir essa decisão. E a repercussão também é distinta. Enquanto a impronúncia ela permite uma nova ação, se surgirem novas provas, a absolvição sumária não. Ela faz coisa julgada material. Tá bem, galera? Olha só, agora eu estou olhando aqui esse desenho que eu fiz, parece um quadro de criança do maternal. Vocês conseguiram entender? Isso que importa, né? Mas me avise, qualquer dúvida vocês me chamam. Próxima hipótese de cabimento. Atenção que aqui é exceção, tá, galera? Isso aqui às vezes podem perguntar pra gente, a gente tem que estar ligado. Próxima hipótese. Da decisão de rejeição de denúncia ou queixa e da sentença no juizado especial criminal. Artigo 82 da Lei 9.099. Galera, muita atenção aqui, ó. Podem fazer pegadinha pra gente, tá? Por quê? Rejeição da denúncia ou da queixa na justiça comum, na vara criminal comum, é impugnável por meio de recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 1º. Mas, no âmbito do juizado especial criminal, que é uma lei especial, que é regido, né, por uma lei especial, a rejeição da denúncia ou da queixa é impugnada por meio de apelação, assim como a sentença. O prazo é distinto aqui também. Então, não esqueçam disso, tá, galera? Rejeição de denúncia e queixa, em regra, impugnável por meio de RSE, 581, inciso 1º, mas, se nós estivermos diante do juizado especial criminal, o recurso cabível vai ser apelação. Olha o que nos diz aqui o artigo 82 da Lei 9.099. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição reunidos na sede do juizado. Então, cuidem com essa exceção aqui, tá? Da rejeição da denúncia ou da queixa no GCRIM, cabe apelação, não recurso em sentido estrito. Fundamento legal para a interposição do recurso de apelação nós já vimos aqui. Primeiro, o artigo 593, né? Caberá apelação no prazo de 5 dias. E esse prazo aqui é o prazo para interposição do recurso, prazo como regra. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior, que é o caso do recurso em sentido estrito, das decisões do tribunal do júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, quando for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, ou quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. O artigo 416 também, contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação, e o artigo 82 da Lei 9.099, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Prazo para interposição do recurso. Quantos dias eu tenho para interpor recurso? O que é interposição mesmo? É eu dizer que vou recorrer, né? A interposição é, eu simplesmente digo, juiz, estou recorrendo. Qual é o prazo mais importante? Da interposição ou das razões? O prazo que eu não posso perder é o prazo da interposição. Porque se eu perder o prazo para interposição, meu recurso não será conhecido. Ocorrerá a preclusão temporal, a intempestividade. Agora, a jurisprudência dos tribunais superiores entende que se eu perder o prazo para apresentação de razões, isso é uma mera irregularidade que não impede o conhecimento do recurso, tá? Mas o ideal é não perder nenhum, né, galera? Não vamos perder os prazos. Então, olha só, prazo é, em regra, de 5 dias. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Esse é o prazo para interposição, como regra geral. Mas, como tudo no direito, nós temos algumas exceções, né? Primeira exceção, galera, nós acabamos de ver ali, é a apelação no âmbito do juizado especial criminal. Apelação no GCRIM. Apelação no juizado especial criminal tem como prazo 10 dias. Tá, mas por que o prazo é maior? Olha só, o prazo é maior porque, nesse caso, a gente não vai simplesmente interpor. O artigo 82, parágrafo 1º da Lei 9.099, diz que a gente deve apresentar a apelação já com as razões inclusas. Então, no GCRIM, eu vou interpor
já apresentando as minhas razões. Na hipótese do 593, eu posso interpor dizendo, juiz, vou recorrer. Depois apresento as razões. No GCRIM, não. Ó, olha o que nos diz o artigo 82, parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Então, no GCRIM, nós temos a primeira exceção, que o prazo é 10 dias já com as razões. Interposição mais razões, beleza? Como que eu sei que eu estou diante de uma infração do juizado especial criminal? Eu tenho que verificar se ela é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Como que eu sei que é uma infração penal de menor potencial ofensivo? Eu tenho que ter conhecimento do artigo 61 da Lei 9.099. O que diz o artigo 61 da Lei 9.099? Vamos ver. Ó. Sumiu. Diz o seguinte, ó, galera. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Então, toda contravenção penal ou crime cuja pena máxima não ultrapassar 2 anos é infração penal de menor potencial ofensivo, deve ser julgada pelo GCRIM, a não ser que haja, evidentemente, alguma espécie de concurso de crimes, né, que faça com que a pena máxima ultrapasse 2 anos, aí isso vai ser julgado pela vara criminal comum ou alguma vara especial, se houver, né? Vamos adiante, galera. Olha só, outros pontos importantes aqui, ó. O assistente de acusação, caso esteja habilitado nos autos, poderá recorrer de forma supletiva, ou seja, se o Ministério Público não recorrer, no prazo de 5 dias. Então é o seguinte, se a vítima contrata um advogado para acompanhar o processo, esse cara ele tem legitimidade recursal supletiva. Ele pode recorrer somente se o Ministério Público não recorrer. Então o cara foi condenado a pena de 10 anos, o Ministério Público não recorreu. A partir do encerramento do prazo do Ministério Público, o assistente que está habilitado nos autos, ou seja, que já pediu autorização para o juiz para entrar no processo, que está recebendo nota de expediente, ele pode recorrer para aumentar a pena, se ele quiser, ou no caso de uma absolvição, né, caso o MP não recorra para que o réu seja condenado, ele pode recorrer no prazo de 5 dias, contados a partir do encerramento do prazo do Ministério Público. Mas existe a situação também do assistente de acusação não habilitado nos autos. Então, habilitado nos autos é aquele advogado que já está acompanhando o processo. Ele foi na audiência, ele fez pergunta para as testemunhas, se for no caso de júri, ele participou dos debates, o juiz autorizou ele a participar do processo. O assistente de acusação não habilitado nos autos é aquele cara que está acompanhando de longe. O cara é amigo da vítima, ou a vítima está vendo o processo. Aí a vítima todo dia acompanha o processo. A vítima viu que o réu foi absolvido e a vítima viu que o Ministério Público não recorreu. Só que ela não tinha contratado advogado ainda. Ele é assistente de acusação não habilitado nos autos, porque ele não estava formalmente acompanhando o processo. Nesse caso, assistente de acusação não habilitado nos autos, pode ele recorrer no prazo de 15 dias a partir do encerramento do prazo do Ministério Público. Artigo 598, parágrafo único. O prazo da interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. E a súmula 448, também importante, ó, o prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. Encerrou o prazo do MP, começa o prazo do assistente. Vamos adiante, galera. Olha só, já houve decisões do STJ no sentido de que a intimação pessoal do Ministério Público se aperfeiçoa a partir da entrega dos autos em setor administrativo. Então, entregou os autos no setor administrativo do Ministério Público, na secretaria, no protocolo, está intimado, mesmo que o promotor venha a ter conhecimento da decisão alguns dias depois, tá? O início do prazo vai ser no momento em que os autos foram entregues. E o prazo das razões? Prazo das razões recursais. Ó, a regra está no artigo 600
e é de 8 dias. Então, em regra, tem 8 dias para você apresentar suas razões de recurso. De novo, vamos para as nossas exceções. Razões apresentadas pelo assistente de acusação em recurso não interposto por ele, mas pelo Ministério Público. A gente viu que o assistente ele tem legitimidade supletiva para recorrer, só pode recorrer caso o Ministério Público não recorra, mas ele pode, na hipótese de interposição de recurso pelo Ministério Público, apresentar razões. Então, o Ministério Público recorreu. Pode o assistente de acusação apresentar razões? Pode. Qual é o prazo? 3 dias. Segunda exceção, razões nos processos envolvendo contravenção penal. Isso aqui para fins, né, galera, de conhecimento, tá? Porque, como a gente viu ali, as contravenções, elas têm competência para ser julgadas no Juizado Especial Criminal. São infrações penais de menor potencial ofensivo, regem-se por lei especial, portanto, o artigo 82 da Lei 9.099, mas é bom que a gente tenha conhecimento dessa exceção, que a gente tenha conhecimento do que diz a lei, porque eventualmente podem nos perguntar, tá? Então, aqui, segunda exceção, nos processos envolvendo contravenção penal, prazo para apresentar as razões é de 3 dias. Então, vamos dar uma olhada aqui no que diz o artigo 600, parágrafo único. Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado, então quem está recorrendo e o sujeito recorrido, terão um prazo de 8 dias cada um para apresentar razões, regra geral, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Parágrafo único, se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Beleza? E a terceira exceção é aquela que nós já conhecemos, no Juizado Especial Criminal, rito sumaríssimo, no qual deve ser apresentada a interposição juntamente com as razões em 10 dias, de acordo com o artigo 82, parágrafo 1º da Lei 9.099. Vamos adiante, galera. Olha só, nós já conversamos, mas isso é importante também. Jurisprudência do STJ tem compreendido que a intempestividade das razões constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso. Como assim? Aquilo que a gente falou, se você perder o prazo para interpor o recurso, não vai ser conhecido. Vai ocorrer a intempestividade. Agora, se você perder o prazo para apresentar as razões do recurso, o STJ entende que é uma irregularidade que não impede o conhecimento e o julgamento do recurso de apelação. De que forma pode ser interposto recurso de apelação? Pode ser interposto por petição escrita ou por termo nos autos. Olha o que nos diz aqui, ó, uma coisa bem interessante. O artigo 600, parágrafo 4º do CPP. Assinado o termo de apelação, o apelante depois dele o apelado terá um prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3. Então, o próprio réu pode recorrer por termo. Alguém faz um termo, ele assina lá, quero recorrer, estou recorrendo. Isso é considerado como a interposição do recurso. Ou o advogado dele pode apresentar uma petição. Olha o parágrafo 4º. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Então, é possível que você interponha recurso perante o juiz originário. Então, você diz para o juiz, juiz, estou recorrendo, mas eu quero apresentar as minhas razões no tribunal. Então, você interpõe recurso perante o juízo ACO, mas apresenta as suas razões para o juízo ad quem. Por que isso é importante? Porque quando há distribuição do processo, você já sabe quem é o relator da apelação, né? Distribui a apelação no tribunal, vai conclusa para o relator, você já sabe quem é o relator, você já sabe qual é a Câmara, então você já sabe com quem você vai falar, você já consegue modular os seus requerimentos e as suas razões com base na ciência de quem é o julgador que vai, ao fim e ao cabo, acabar apreciando e julgando o recurso. E outra coisa, se o réu deixar de recorrer, mas houver interposição de recurso pela defesa técnica, pelo advogado, o que acontece? Nós já sabemos, já vimos isso, mas deve prevalecer a vontade da defesa técnica nos moldes da súmula 705
do STF. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede conhecimento da apelação por este interposta. Então, o réu não recorreu, renunciou ao direito de recurso, depois a defesa interpôs recurso, prevalece a vontade da defesa técnica. Vamos adiante. Sobre os efeitos do recurso, nós temos efeito devolutivo. Caso se trate de apelação da defesa, em regra, a matéria será toda devolvida para o tribunal, que não pode realizar qualquer espécie de reformácio impércio, aquilo que também a gente já viu. Se eu recorrer somente pedindo para diminuir a pena, pode o tribunal absolver, ou pode o tribunal reconhecer a nulidade, desde que não seja prejudicial ao réu, a não ser no caso do tribunal do júri, no qual incide a súmula 713 do STF, que a gente já viu, que diz que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. A súmula 160 da STF é bem importante, diz o seguinte, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída em recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Então, não é possível, num recurso exclusivo da acusação, ter o réu a sua situação prejudicada pelo reconhecimento de uma nulidade. Como assim? Por exemplo, vamos imaginar que o réu não foi conduzido lá no interrogatório, ou melhor, o réu não foi conduzido no momento da audiência em que foram ouvidas as testemunhas pela SUSEP para comparecer ao ato. Então, o réu não participou da oitiva das testemunhas da acusação. Mas no final do processo ele foi absolvido. O Ministério Público recorre contra essa absolvição, dizendo que que ele deve ser condenado e dizendo que houve uma nulidade também porque o Ministério Público o juiz indeferiu um pedido do Ministério Público. Digamos que o tribunal julgue, rejeite a nulidade do MP, dizendo, tá, teu pedido foi indeferido, mas foi justificado o deferimento. Ele era impertinente mesmo. E digamos que o tribunal também negue provimento no mérito. O réu deve mesmo ser absolvido. Só que o réu deveria ter sido conduzido para participar das oitivas das testemunhas da acusação. Portanto, eu estou reconhecendo essa nulidade de ofício. Pode o tribunal fazer isso? Não pode, porque ele vai estar retirando uma absolvição, ele vai estar afastando uma absolvição para reconhecer uma nulidade que não foi arguída pelo Ministério Público, gerando com isso uma nulidade contra o réu. A nulidade vai ser prejudicial ao réu, tá? Outro ponto importante, se for recurso da acusação, o efeito devolutivo fica vinculado à matéria objeto da impugnação. Então, se o Ministério Público recorre somente da pena, por exemplo, foram reconhecidas duas atenuantes, a minoridade relativa e a confissão. Se ele recorre somente pedindo para afastar uma, não pode o tribunal afastar a outra, porque o efeito devolutivo ficou vinculado àquilo que o Ministério Público está de fato impugnando. Esse é o efeito devolutivo. Efeito regressivo não existe. O que é efeito regressivo? É aquele que permite que o juiz modifique a sua decisão. Como, por exemplo, no recurso em sentido estrito, existe o efeito regressivo quando o juiz pode se retratar. O efeito regressivo, nesse caso, inexiste. Uma vez proferida a sentença, fica vedada a modificação por parte do juízo prolator. E o efeito suspensivo, em regra, a apelação de sentença absolutória própria não tem efeito suspensivo, ou seja, o cara fica absolvido. Em regra, a apelação de sentença absolutória imprópria tem efeito suspensivo. A sentença absolutória imprópria é aquela que absolve, mas impõe medida de segurança. Então tem efeito suspensivo. Por quê? Porque não é... O juiz deu a sentença, vai internar o cara no MPF. A interposição da apelação impede que se aplique, que aquela sentença que impõe medida de segurança seja aplicada imediatamente. Assim como, em regra, a sentença condenatória suspende a execução da pena. Portanto, pode-se dizer que alguma medida se atribui efeito suspensivo. Condena o réu a 15 anos de pena. Não é no dia seguinte que ele vai ser preso. Por quê? Porque eu interponho recurso e isso vai ser julgado. A apelação subsidiária interposta por assistente de acusação não tem efeito suspensivo de acordo com o artigo 598. Então, uma regra expressa
para apelação subsidiária do assistente de acusação. Olha que nos diz o 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo MP no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Adiante, sobre o processamento. Aqui tem algumas regrinhas que a gente não pode deixar de ver, tá, galera? Ó, em regra, a apelação subirá juntamente com os autos principais, então interpõe um recurso de apelação, vai subir nos próprios autos, vai todo o processo para o tribunal, mas tem exceção, ó. Nos casos de processo envolvendo mais de um réu, se algum deles não tiver sido julgado ou não tiver apelado, poderá subir o recurso de apelação por instrumento, devendo o apelante promover a extração do traslado, qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, conforme artigo 601, parágrafo 1º. Olha o que diz aqui. Fim dos prazos para as razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões sem elas, no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover a extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo para apresentação das do apelado. Então, por exemplo, só para a gente simplificar, tem um processo com 2 réus, tribunal do júri, um é julgado pelo tribunal do júri e o outro não compareceu. Não compareceu quando do julgamento. O juiz pode promover a cisão e formar 2 instrumentos, mas caso ele não faça isso, o cara que foi julgado pode interpor recurso de apelação, o processo vai seguir na origem para que o outro seja julgado, e essa apelação aí vai subir por instrumento, vai se formar um novo instrumento para que se possibilite o julgamento pela instância superior. Já falamos, né? É possível que as razões sejam apresentadas em segunda instância, artigo 600, parágrafo 4º, se o apelante declarar na petição no termo ao interpor a apelação que deseja razoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal de quem, onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. E para encerrar, galera, às vezes cai em concurso o artigo 616, é a possibilidade de novo interrogatório e produção de provas em instância recursal. Olha só o que nos diz o artigo 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Na prática, isso é muito difícil que aconteça, mas, enfim, existe essa possibilidade prevista no artigo 616 do Código de Processo Penal, que fala que mesmo em instância recursal, nas apelações, pode ocorrer novo interrogatório, reinquirição de testemunhas ou novas diligências. Beleza? Isso às vezes cai em concurso. Tá bem, galera? Ficamos por aqui. Grande beijo no coração de vocês. Qualquer coisa vocês me chamam, tá? Valeu!